pessoal, estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio em vídeo do Pneumo no Ar. Hoje nós falaremos sobre transplante pulmonar. E para falar sobre isso, trazemos aqui um convidado, veio diretamente do Rio de Janeiro, está aqui em Fortaleza, e aproveitamos essa passagem dele para falarmos sobre transplante. Estamos aqui com o Dr. Gabriel Santiago, ele que trabalha com transplante pulmonar, pneumologista, ampla experiência no assunto e trabalha lá na Rede Dó, Head da pneumologia da Rede Dó, uma baita responsabilidade, diga-se de passagem, e também é pneumologista da UERJ. Não é isso, Gabriel? É isso, Fernando. Bom, que honra, não sabia que era o primeiro episódio em vídeo. É. Então, uma inauguração que eu vou participar. É uma honra, muito obrigado pelo convite e fiquei muito feliz de poder participar e estou aí à disposição do que eu puder ajudar. Show, Gabriel. Bom, e para a gente falar sobre transplante, transplante pulmonar, eu acredito que seja dos transplantes de órgãos, talvez, ali excetuando o transplante de intestino, que é algo bem mais raro, mas dos transplantes principais, se a gente olhar fígado, rim, coração, pulmão, seja o que as pessoas menos têm contato, menos ouvem falar, até pela frequência em si, né? E aí, quando a gente fala de transplante, né, muita gente ouve falar e tal, vamos entender hoje sobre esse processo, como é que o paciente entra, quando indicar, porque assim, quanto menos se ouve falar, menos se indica e menos possibilidade tem de ser feito e assim vai. Então, para a gente falar aqui sobre transplante inicialmente, qual é o momento certo de eu pensar num paciente com doença pulmonar e dizer assim, opa, está na hora de eu colocar esse paciente para acompanhar junto com o transplante? Perfeito, Fernando. Isso é bem interessante você conversar, porque eu acho que é a principal dúvida entre os pneumologistas, principalmente, tá? O conceito do transplante de pulmão é o seguinte: eu tenho que pensar no transplante quando o paciente tem uma doença pulmonar grave, terminal, que já foi completamente tratado e ainda assim essa doença vem progredindo. Só que eu tenho que ter uma alta chance de sucesso nesse transplante e, ao mesmo tempo, esse paciente tem que estar tão grave que é previsto que 50% desses pacientes vão falecer nos próximos 2 anos. Então, é basicamente essa balança que eu tenho que ter. Então, um paciente que está tão grave a ponto de um risco de morte muito alto nos próximos 2 anos. E se eu submeter esse paciente ao transplante, esse paciente tem que ter uma grande chance de sucesso para a realização do transplante. Por que isso? Porque não só no Brasil como no mundo, existe uma escassez de órgão e especialmente do pulmão. Então, obviamente, eu não posso, infelizmente, desperdiçar órgão. Então, transplantar um paciente que a gente entende como inviável o sucesso do procedimento, do transplante, acaba sendo algo injusto para a sociedade como um todo. Então, essa balança que eu costumo falar é o mais importante na avaliação pré-transplante. A gente tentar balancear indicações e contraindicações e entender se é o paciente correto a ser indicado ao transplante. Eu costumo falar que o transplante é uma janela de oportunidades. Uma janela que se abre quando o momento que o paciente está tão grave a ponto de eu pensar em transplante como uma possibilidade terapêutica para ele, e a janela se fecha quando o paciente está tão grave que ele não conseguiria ser submetido ao transplante. Excelente. E esse paciente que tem esse grau de gravidade, mas ao mesmo tempo poderia tolerar a cirurgia, tem uma idade limite? Tem critérios de exclusão? Aquele paciente que eu digo, ó, mesmo que eu ache que ele possa tolerar a cirurgia, com essa condição, ele não pode operar. Como é que ficam esses critérios hoje? A gente tem um protocolo nacional? Como é que é determinado isso hoje? Perfeito. A gente tem um consenso internacional da SHLT, que é exatamente a entidade que coordena tudo relacionado a transplante de pulmão e coração. Nós temos um consenso que foi publicado há cerca de 3 anos atrás, falando exatamente sobre as indicações e as contraindicações ou fatores de risco ao transplante de pulmão, tá? E é a partir dela que a gente seguia. E nesse consenso ele divide muito bem alguns pontos. Primeiro, contraindicações absolutas, que são fatores extremamente óbvios, tá? Então, por exemplo, infecção em atividade, infecção grave em atividade, doença neoplásica também em atividade, ou metastática e por aí vai. Paciente não desejar o transplante, isso é
obviamente, uma contraindicação absoluta, ou paciente não aderente a outras terapias. Então, são até contraindicações bem óbvias de a gente pensar. E, dentre essas contraindicações absolutas, em nenhum momento ele fala de idade, tá? Idade entra como fator de risco. Um fator de risco maior ou menor a depender da idade. De fato, a gente sabe que quanto maior a idade, maior a fragilidade desse paciente, maior o risco que esse paciente vai ter no pós-operatório. Mas não é mais uma contraindicação absoluta. A gente precisa muito mais olhar a idade biológica daquele paciente do que a idade cronológica em si. Então, eu avaliar um paciente de 73 anos, sem nenhuma comorbidade, com coronária limpa, que bem reabilitado, ele é um paciente, um candidato muito melhor do que eu olhar um paciente de 65 anos, hipertenso, revascularizado, com uma diabetes não controlada, com IMC de 33. Então, é necessário olhar para o contexto como um todo e não um corte seco de idade. Tá? E um conceito muito interessante que esse consenso traz, que eu acho que foi o grande avanço nos últimos 2 consensos que foram publicados, é que ele divide muito bem o momento de referenciar e o momento de listar. O momento de referenciar é sempre um momento muito precoce dentro da evolução da doença pulmonar avançada, né, da doença pulmonar terminal. Então, por exemplo, paciente com doença intersticial, se eu tenho um padrão UIP, né, aquele padrão com faviolamento mais clássico da fibrose pulmonar idiopática, esse paciente precisa ser referenciado para o centro de transplante no momento do diagnóstico. Por quê? Quem trabalha com paciente de fibrose pulmonar idiopática sabe que, apesar de antifibrótico, a evolução daquele paciente é algo que a gente não sabe como vai ser. Aquele paciente pode ficar muito estável durante anos usando seu antifibrótico, ou pode ser um paciente que vai evoluir em 3 meses para dependência de oxigênio, ficar totalmente acamado e por aí vai. Então, quanto mais cedo referenciar pacientes que podem ter essa progressão muito drástica da doença, melhor eu consigo preparar esse paciente para o transplante. E com certeza o que vai definir grande parte do sucesso do transplante é o preparo que eu faço nesse paciente antes de ser submetido à cirurgia. E esse preparo passa por o paciente ser acompanhado por uma equipe especializada de transplante, né? A gente sabe que a pré-habilitação desses pacientes, a nutrição desses pacientes, tudo isso vai influenciar bastante desse paciente conseguir ter músculo para aguentar uma cirurgia dessa, porque é um dos principais fatores, é o paciente não ter sarcopenia, né? E a nutrição nos pacientes respiratórios é algo muito relevante, uma vez que quando você fala, por exemplo, de fibrose cística, o paciente que vai ter um consumo basal de calorias altíssimo e que se você não fizer a nutrição adequada, aquele paciente não vai ter um IMC suficiente para operar. Então, é algo que muitas vezes a gente, num ambulatório específico, a gente não está tão preocupado. Claro que existe uma preocupação, mas não é o essencial. Mas quando a gente pensa no transplante, é algo que a gente precisa se preocupar de verdade para poder o paciente aguentar a cirurgia, né? Então, existem cortes associados a IMC, a carga muscular em si, né, que são muito mais importantes até do que a idade, né, para esses pacientes. A gente não tem sintomas, obviamente, que indiquem que um paciente deve ou não ir para o transplante. Mas você falou aí que a gente tem aquela questão do paciente ter uma mortalidade em torno de 50% em 2 anos. Ou seja, é jogar uma moeda para cima e cara ou coroa. Ou seja, o doente está tão grave que ele, em 2 anos você olha para ele e quando vem aquela pergunta, você acha que esse paciente, se ele morrer em 2 anos, seria uma surpresa? Você diz não, né? Então, essa pergunta eu acho que é aquela que o médico olha para o paciente e quando vem essa... E ele fala, não, está na hora de eu encaminhar esse paciente, né? Muito mais do que talvez um score que vai me dizer o percentual. Então, a gente tem que estar sempre se perguntando nos nossos pacientes respiratórios crônicos se chegou esse momento de eu fazer esse encaminhamento. E a gente sabe também que um dos principais problemas para a gente ter uma carga reduzida de transplante no Brasil é o encaminhamento tardio. Sim. Né? O encaminhamento tardio do paciente já chegar grave, já chegar muito dependente do O2, sarcopênico demais, e você não consegue, por mais que se tente, que se lute, reabilitar esse paciente, pré-habilitar esse paciente, na verdade, para fazer a cirurgia. Você acredita esse encaminhamento tardio a que hoje? A falta de informação adequada ou existem outros fatores? Eu atribuo algumas questões, principalmente no Brasil, tá? A gente sabe a dificuldade de acesso que os pacientes têm ao transplante. Infelizmente, a gente tem poucos centros, muito regionalizados, né? Então, até pouquíssimos anos atrás, a gente tinha os centros muito
focados ali no Rio Grande do Sul, né, que foi o berço do transplante no Brasil, e em São Paulo. Tivemos o centro aqui de Messejana também, que já tem um tempo que está ativo. E agora, mais recentemente, a gente reativou o programa de transplante no Rio de Janeiro. E Minas, eu acho que reativou Minas recente. reativou agora. Ainda não transplantou, mas já está ativo, aguardando seleção dos E pacientes. aí a gente está falando de 4 estados num país de 5 27. estados, exatamente. 5 estados no país de Exatamente. 27. E se você for olhar o mapa, né? Messejana está aqui isolado no Nordeste, numa grande área territorial. E os outros estão todos lá no Sul. E mesmo os centros que já estão ativos e centros com uma grande expertise e um N importante de transplantes, que é o Sul e São Paulo, não são suficientes para dar conta da quantidade de pacientes que são encaminhados. Então, isso gera, obviamente, uma mortalidade em lista muito grande. Então, graças a tudo isso, eu acho que há um certo, mesmo quem sabe que tem que encaminhar, há um certo desânimo do médico pneumologista encaminhar o paciente. A parte burocrática, principalmente quando está fora desses estados, para conseguir enviar com auxílio do governo, né, o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, tudo isso acaba deixando o médico um pouco desanimado. E, obviamente, soma-se o fato do desconhecimento do momento correto para esse encaminhamento, do momento correto para referenciar. E acaba-se, sim, encaminhando de forma tardia, esse paciente acaba sendo recusado no centro transplantador, e isso contribui ainda mais para que aquele médico não vá querer encaminhar novamente. Então, acho que é um ciclo de vários problemas que a gente precisa atuar em cada uma dessas questões para tentar, de fato, mudar a realidade que a gente vive atualmente no transplante. Hoje, então, assim, nós basicamente lidamos com 2 pontos, né? Comunicação barra educação e tentar melhorar cada vez mais a assistência para que a gente possa pegar esses pacientes mais precocemente. E quando falamos da triagem, o paciente chegou lá no seu ambulatório na UERJ para avaliar se ele vai entrar ou não. Como é feita essa triagem? Existem exames específicos? O que é que se avalia nesse caso? Perfeito. Eu costumo falar que o paciente que eu vou avaliar para o transplante, o que eu menos quero saber é sobre o pulmão dele, tá? Normalmente, os pacientes que foram encaminhados são pacientes que eu já olho e sei que ele tem indicação de transplante. São pacientes que ou usam oxigênio ou que desaturam exercício. Isso já é indicação de ser listado em todos os grupos de doença, se o paciente estiver completamente tratado para a sua doença de base. E quem vai me dizer isso é o pneumologista que referenciou. Eu normalmente não entro naquela discussão, vamos fazer esse tratamento ou aquele para ver se resolve. Eu entendo que é um paciente que está completamente tratado da sua doença de base e ainda assim está evoluindo, progredindo doença. Tá? Você não está lá para discutir a pneumologia em si, né? Você Exatamente. está lá para receber o paciente e ver se ele vai ter condição ou não de se submeter a uma cirurgia. É isso. Tá? E o médico assistente dele, pneumologista assistente, que vai aumentar o vasodilatador no caso de hipertensão pulmonar, ou trocar o imunossupressor no caso das doenças intersticiais associadas à colagenose, e por aí vai. Então, eu estou ali para avaliar o contexto como um todo do paciente. E quando eu falo contexto como um todo, é um contexto totalmente integral daquele paciente, tá? Então, obviamente, eu vou fazer uma primeira carga de exames laboratoriais bem grande para conseguir entender como é que está função hepática, função renal desse paciente, densitometria para saber se tem osteoporose ou não, entender se ele tem outras comorbidades significativas. Então, isso é um primeiro momento, digamos assim, um ecocardiograma para saber a função cardíaca desse paciente, principalmente para entender como está do ponto de vista sistêmico aquele paciente. Caso aquele paciente já tenha uma insuficiência renal associada, uma insuficiência cardíaca junto disso, são fatores que podem talvez contraindicar quando se somam esses fatores de risco maiores, digamos assim, podem se somar e ser o suficiente para a gente contraindicar aquele paciente. Fora isso, a gente tem que olhar o contexto psicológico, psiquiátrico desse paciente, porque é algo que interfere muito no pós-transplante, tá? E o contexto social. Ele necessita ter uma rede de apoio, é um paciente que vai ficar dependente durante um período, então ele precisa ter uma rede de apoio bem consolidada para a gente conseguir ter sucesso nesse pós-transplante. Não adianta eu operar o paciente, dar alta para o paciente e não vai ter quem
buscar as medicações naquele primeiro momento, ou quem preparar a comida daquele paciente tem que ser, no primeiro momento, a alimentação é algo que a gente fica muito focado. Então, resumindo, o que eu menos olho é o pulmão daquele paciente. Eu olho o todo para entender se é um paciente que de fato tem condição de ser submetido ao transplante com o menor risco possível ou pelo menos um risco aceitável. Hoje, esses pacientes que entram em lista, né? Um paciente, uma vez que foi listado, ele entra em lista. Essa decisão para ele entrar em lista hoje é uma decisão do médico ou essa decisão ela é multidisciplinar e passa por uma reunião multidisciplinar com todos os profissionais envolvidos no transplante? Perfeito. Essa avaliação pré que a gente faz tem, obviamente, o pneumologista como porta de entrada, mas ele passa por uma série de consultas. Então, basicamente, no mesmo dia, normalmente lá na Redditor, a gente funciona da seguinte forma. Passou pelo pneumologista, no mesmo dia, está passando pelo nutricionista e pelo psicólogo. Na mesma semana, no máximo na semana seguinte, o fisioterapeuta está avaliando esse paciente. Ao decorrer da evolução, o paciente parece que vai ter a indicação, o restante da equipe entra. Como o cirurgião torácico, o intensivista, o infectologista. E durante todo esse processo, eu tenho um enfermeiro acompanhando tudo isso. Eu costumo falar que o enfermeiro é o elo que une todas essas especialidades, essa multidisciplinaridade. Eu costumo falar que vai além da multidisciplinaridade, é a interdisciplinaridade. Depois de toda essa avaliação feita, a gente tem o que a gente chama de uma reunião de listagem, tá? Em que todos falam o que teve de percepção sobre esse paciente e todos têm voz para falar, ó, acho que esse paciente não está preparado ou não tem indicação por conta disso e daquilo outro. O nutricionista vai falar que precisa de mais tempo para que ele melhore a parte da sarcopenia, ou a psicóloga vai falar que o paciente está ainda descompensado do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, que ainda tem medos, receios ou uma depressão não controlada, assim como o pneumo. Então, todo mundo tem voz dentro daquela equipe e a gente acaba chegando num consenso se é um paciente que tem indicação ou se tem uma contraindicação temporária ou uma contraindicação definitiva. E é interessante você frisar isso da diferença entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, porque são completamente diferentes, né? Quando a gente fala do multidisciplinar, o paciente vai passar por vários especialistas, cada um vai dar a sua conduta, quem vai fazer o juntar de tudo é o próprio paciente. Quando a gente fala do interdisciplinar, esses profissionais vão conversar entre si e tentar uma decisão conjunta que seja melhor para o paciente. E quando a gente fala de times de alto desempenho, alto rendimento, eles funcionam muito mais como interdisciplinares do que multidisciplinares. Então, a gente vê que o transplante ele precisa ter esse alto rendimento, porque a gente tem ali uma oportunidade, e eu costumo dizer que o órgão ele é do bem público. Né? Então, como ele é do bem público, ele tem que ser muito bem escolhido para quem ele vai, porque se esse paciente recebe e por algum motivo esse paciente vai mal, seja por conta dele próprio, ou porque a equipe escolheu mal, aquele órgão se perdeu. É isso. Então, a gente tem que pensar no órgão como se fosse da sociedade, né? E a gente vai ter que escolher muito bem para quem a gente vai entregar. E a gente tem que pensar que se alguém recebeu aquele pulmão, alguém deixou de receber, infelizmente. Tá? É difícil a gente pensar dessa forma, mas é isso. E por isso que o senso de justiça e utilidade social tem que estar muito fresco na nossa cabeça. Então, de vez em quando, a gente tem que deixar um pouco a parte, digamos, sentimental, talvez, do lado. Eu gostei muito desse paciente, ou ele tem uma história de vida muito bonita, para a gente pensar na parte mais racional. Está lá na fila há 5 anos, né? É isso. Tá Não, porque acompanhando ele o cara há acabou 5 de anos. ter uma netinha ou uma filha, mas é um paciente que de fato vai conseguir ter chance de aproveitar aquele órgão que ele vai receber. Então essa sempre é a pergunta que todos os membros da equipe têm que fazer. É aquele olho do Estado, né? É isso. Não é o olho do indivíduo. Isso aí. E esse paciente, uma vez que ele entrou em lista, como é que eu vou definir onde ele está na lista? Se ele é o primeiro, se ele é o terceiro e outra. Essa lista, a gente vê que tem 5 estados hoje que estão ativos. O cara é lá do Maranhão, que lá não tem. Dá um exemplo aqui. Como é que eu vou colocar? Esse órgão vai ser somente do estado? Exemplo, aqui no Ceará, a gente tem o
o programa de transplante no Hospital de Messejana. Os órgãos do Ceará geralmente são do Ceará em si, mas o Ceará muitas vezes transplanta de outros estados, Isso. assim como o Rio deve fazer também, São Paulo. Como é que, como é que a gente consegue regular isso de modo a beneficiar o máximo de pessoas possível e, ao mesmo tempo, não prejudicar ninguém no sentido do órgão não chegar para quem deve chegar? Perfeito. Cada estado tem seu programa estadual de transplante, tá? Os PETs, ok? E no caso do pulmão, o PET vai funcionar para o pulmão só onde tem transplante de pulmão, obviamente, tá? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e agora Minas Gerais. Então, esses PETs vão ter uma lista de transplante de pulmão. E essa lista é cronológica. Quem chegou primeiro fica em primeiro, quem chegou em segundo fica em segundo, em terceiro. E o órgão que aparecer vai ser oferecido para o primeiro da lista. Se não for compatível, passa para o segundo, terceiro e por aí vai. E a compatibilidade é interessante a gente falar que, obviamente, é uma compatibilidade imunológica, tá? Tanto de tipagem sanguínea quanto com relação ao antígeno-anticorpo, mas também de tamanho, tá? Então, eu preciso ter, normalmente, um tamanho adequado entre doador e receptor, para eu conseguir ter o aceite desse órgão, tá? Com relação a essa questão dos estados, algo muito específico do pulmão é o tempo de isquemia. O tempo de isquemia do pulmão é um tempo relativamente curto, tá? Dessa isquemia que a gente chama de isquemia fria, né? Do momento do clamp até o momento do desclampeamento. Então, parada de perfusão e retomada de perfusão. Normalmente, o ideal é que se tenha próximo de 6 horas, tá? Então, isso limita um pouco a nossa capacidade de captação de De outros buscar órgãos de estados. outros estados. Exato. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, normalmente a gente consegue captar Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, né? São Paulo, Paraná. Talvez Santa Catarina. Além disso, fica um pouco complicado, porque só o tempo de trajeto, mesmo que você tenha ali o avião esperando o órgão, vai ficar um pouco apertado. Até porque geralmente quem faz a captação é a equipe do transplante, né? Então Exato. a equipe tem que ir e voltar. Não tem alguém lá tirando o órgão que vai só mandar, Isso, né? Então a gente exatamente. tem... O trecho é feito duas vezes, né? Isso, mas aí só conta quando ele Sim. clampeia, aí dali começa o cronômetro, que é uma loucura, assim. Tudo precisa funcionar muito bem. Então, obviamente, enquanto a equipe está indo captar, independente de onde seja, o paciente já está dentro do hospital, avaliou o órgão, tá? A gente vai levar o órgão, esse paciente já tem a toracotomia e muitas vezes até a pneumectomia antes do órgão ser transplantado chegar. É um momento tenso, Sim. costumo falar. É. Os cirurgiões, eles têm Você tirou o pulmão e o outro ainda está no ar. ainda está chegando, né? Então a gente tem que ficar na vai dar tudo, sempre dá. Mas existe esse momento, porque não tem como eu esperar o pulmão chegar para que eu comece a toracotomia ou entube o paciente. Esse paciente já tem que estar basicamente pronto para receber o pulmão que está recebendo. Senão esse tempo de isquemia vai ser prolongado, mesmo que eu capte o órgão no mesmo estado, na mesma cidade, entendeu? Hoje a gente tem alguns casos de manter o pulmão perfundido ex vivo. Uhum. E aí esse pulmão vai ficar ali uma noite, e aí o transplante de pulmão vira quase uma cirurgia eletiva. Isso é real ou é algo imaginário? Ou seria real em alguns locais do mundo, mas no Brasil a gente está longe disso ainda. Como é que isso está hoje? Isso é real, não no Brasil. Atualmente a gente ainda não tem a máquina de perfusão, né, que a gente chama de ex vivo, que basicamente é uma máquina onde eu entubo aquele pulmão, eu boto aquele pulmão para ventilar e ao mesmo tempo eu passo uma solução de perfusão para manter aquele órgão e é muito interessante que eu consigo avaliar a qualidade daquele órgão. Então aquele órgão que a gente costuma chamar de órgão não ideal, uma PF mais limítrofe, um pulmão meio pesado, talvez mais congesto, nos locais que tem essa tecnologia eu boto ele na máquina e vou acompanhando como esse órgão vai evoluir ao longo de algumas horas, tá? Então, cara, eu posso fazer medicação dentro desse pulmão, eu posso fazer raio-x, eu coleto gasometria desse pulmão Eu e eu posso vou resgatar esse observando. pulmão até. É isso. Então, pulmões que a gente Já descarta de cara. descartaria, pô, mas talvez possa ser possível recuperar.
bota no ex vivo, espera ali algumas horas e vê como ele vai reagir. Isso já é uma realidade. Cerca de, se eu não me engano, 30% dos pulmões dos Estados Unidos passam pelo ex vivo antes de serem transplantados, então eles conseguem aumentar bastante o número de órgãos aproveitados, tá? Então isso não é uma realidade ainda, mas não considero que seja algo muito distante. Certo. Acredito de fato que dentro em breve a gente vai começar, tem alguns projetos já, tanto na rede quanto em outros hospitais que já tem esse projeto de trazer para a gente começar a usar. Mas no Brasil, sendo muito sincero para você, a gente tem órgão. A gente tem órgão disponível. O que a gente precisa é principalmente melhorar a organização e talvez aumentar o número de centros transplantadores. Porque, por exemplo, nesse momento, se eu tiver um órgão, vamos botar no Pará ou em Manaus, Não vai para ninguém. não vai para ninguém. Assim como grande parte dos estados. Fora isso, a gente precisa também ter uma atuação pedagógica na questão da preservação do pulmão dentro dos CTIs do potencial doador. Uma coisa que é muito interessante é, para eu preservar o rim, todo mundo sabe, eu abro 2 litros de soro. Se eu abrir 2 litros de soro para salvar esse rim, eu descarto meu pulmão, porque ele vai estar congesto e pesado e eu não vou conseguir aproveitar. Então a gente precisa chegar no meio termo para que a gente consiga aproveitar mais pulmões que estão aí. E ventilar, né? Ventilar, Ventilar, assim, aspirar, aspirar, como aspirar, quando aspirar, né? exatamente. E às vezes acontece do paciente estar lá com um pulmão que o cara tem 24 horas no hospital, vítima de trauma, você achava, não, aquele pulmão ali vai estar limpo. Você vai lá, faz a bronco, pus, né? Fernando, é muito comum. A gente está para publicar um trabalho dos pulmões que a gente captou, né? Pulmões que inicialmente estão ótimos, normalmente poucos dias de tubo, 3 dias de tubo, 5 dias de tubo, que a gente nunca imaginaria que estaria colonizado por bactérias, digamos, ruins. A quantidade de bichos horrorosos que a gente identifica no material coletado na broncoscopia lá no momento da captação é absurdo. Muito acineto, muita KPC. Todos os bichos que você possa imaginar a gente E falando identifica. de pouco tempo de ventilação. 5 dias assim. Normalmente, acima de 7 dias, a gente nem pega pulmão. Então, eu estou falando menos de 7 dias. Isso mostra o quê? Infelizmente, a deficiência de cuidado daquele potencial doador, tá? Então, nós temos o benefício de todos os materiais que a gente coleta no momento da captação, a gente manda para painel de pneumonia, por PCR. Então, eu consigo, durante a cirurgia, eu já Positivo é muito tenho o mais, né? resultado do painel de pneumonia e eu já faço o escalonamento de antibiótico com aquele resultado. Então, isso me dá muito mais segurança. Então, volta e meia assim, normalmente a gente sempre usa um piptazo com vancomicina para começar. Eu vou te falar que menos de 30% dos casos a gente manteve esse esquema. Já, Normalmente a gente joga para cima. já deve estar indo aí para um Torgena, né? Zerbaxa, Facilmente. fácil, né? Poli B, por aí vai. Toda sorte de antibiótico possível que você possa imaginar. Mas a gente tem essa facilidade, né? A gente não precisa esperar a cultura apitar para trocar antibiótico. Porque esse tempo, 24, 48 horas, para apitar a cultura e eu trocar o antibiótico num paciente que está recebendo 1 grama de metil ali na sala, fazendo basiliximab durante o procedimento. Então, a imunossupressão dele é muito grande. Então, esse tempo pode ser fundamental entre o sucesso e o insucesso, com certeza, ali do transplante. Show de bola. E, assim, a gente falou aqui do paciente, quando ele entra, geralmente ele vai ser listado e a ordem fica mais pela cronologia mesmo. A gente sabe, a gente não tem um score, como por exemplo a gente tem para o fígado, né? MELD, CHALD, para avaliar. A gente não tem para o pulmão ainda. Pode ser que surja um dia, mas ainda é algo muito embrionário hoje, não é algo validado. No Brasil. No Brasil. Fora a gente já né? tem. A gente não tem isso ainda no Brasil. E aí, Gabriel, quando o paciente se torna mais grave e está na lista, Perfeito. esse paciente, quando é que eu devo priorizar? Porque assim, ele pode ter se tornado grave a ponto de não fazer o transplante. Mas também ele pode ter se tornado grave a ponto de chegou a hora dele fazer o transplante. Então, como é que eu vou decidir isso? Excelente pergunta. A única forma, de fato, a gente bypassar a lista é priorizando. Para a gente priorizar, aquele paciente tem que ser submetido, né? O caso daquele paciente tem que ser submetido em câmara técnica. Normalmente a câmara técnica Estadual ou nacional?
estadual normalmente. A Câmara Técnica normalmente é composta dos RTs, dos responsáveis técnicos dos outros centros daquele local. Caso não tenha, aí ou o próprio Programa Estadual de Transplante vai fazer esse julgamento, ou pode lançar para um cenário mais nacional, digamos assim. Por exemplo, Messejana. Não sei se o PET pode julgar essa priorização ou se ele lançaria para o SNT pedir opinião dos outros responsáveis técnicos de outros E programas. quando você fala o PET aqui, seria só a equipe do pulmão ou os outros centros transplantadores de outros órgãos também? Não, a própria equipe do programa estadual, que normalmente tem enfermeiro, médico, que obviamente não necessariamente é o especialista em pulmão, tá? Que talvez faça julgamento. Mas se eu não me engano, normalmente você lança para cima, joga para o SNT e pede ajuda para outros centros transplantadores de pulmão no cenário nacional, tá? E vai fazer o julgamento daquele caso para entender se ele pode priorizar. E aquela priorização pode ser regional, então é aquele paciente que só passa na frente da fila, ou inclusive ele pode ter uma priorização nacional, tá? Então, caso eu tenha uma priorização nacional no Rio de Janeiro, ele fica recebendo ofertas, inclusive de órgãos de dentro de São Paulo, caso não tenha ninguém priorizado, entende? Então, e quando que a gente pensa em priorizar? É como você falou, é aquela paciente, o paciente que está descompensado, mas ainda tem condições de ser submetido a transplante. Exemplo clássico para mim, paciente que necessita entrar em ECMO, tá? Então, aquele paciente que necessita entrar em ECMO, como já tivemos, um paciente com uma pneumonite por hipersensibilidade, que acabou evoluindo com uma insuficiência respiratória, inventilável, que já acompanhava com a equipe, que acabou indo para ECMO. Eu não tenho como esperar, mesmo que aquele paciente esteja sozinho na lista, se eu puder aumentar a área de potenciais doadores, isso pode realmente ser a diferença do sucesso ou insucesso, tá? É um paciente que não pode ficar 3 semanas esperando um órgão. Se possível, ele tem que receber órgão nos próximos dias, tá? Então, normalmente são pacientes intra-hospitalar que necessitam de alguma terapia como ponte, que aí pode ser ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, até mesmo catéter nasal de alto fluxo, tá? Aquele paciente muito hipoxêmico, que mesmo estando ali no catéter nasal de alto fluxo, com certeza está muito limitado do ponto de vista de reabilitação, então vai ficar sarcopênico e vai perder o time. Pacientes de necessidade de vasodilata de inotrópicos venosos, por exemplo, no caso da hipertensão pulmonar, como também já tivemos um caso que a gente fez a priorização nacional. Então, são esses os casos que a gente acaba submetendo à Câmara Técnica para tentar priorizar. Excelente. Gabriel, e para a gente encerrar esse episódio, o transplante é algo que transforma vidas, né? Se você pudesse escolher um caso que lhe marcou, lhe marca até hoje, seja recente, de quando começou, tem algum caso que você diz, pô, esse caso aqui para mim, ele me ensinou muito. Você poderia falar desse caso? Mas eu vou te falar que todos os casos do transplante são casos que te marcam. É impressionante, impressionante de verdade. Eu nunca vivi isso em nenhuma outra área da medicina ou da pneumologia. O grau de interação ou de intimidade que você ganha com esses pacientes é algo totalmente diferente. Porque, obviamente, você é a última esperança deles. Então, eles se doam de tal forma que eles falam, cara, é você ou nada. Então você conhece a história de vida do seu paciente, você conhece o nome de todos os familiares que estão indo às consultas ou indo à reabilitação todos os dias. Então é uma forma de proximidade com esses pacientes que eu nunca tinha experimentado em outras áreas da medicina. Então todos os casos são casos que acabam sendo muito impactantes e muito importantes para a gente. Mas selecionando um caso específico, que é um caso que foi dos mais complexos que a gente enfrentou, uma colega médica, 34 anos, com uma hipertensão pulmonar, que já vinha tratando há 10 anos, que quando foi encaminhado para a gente, estava em dupla terapia, já sendo solicitado a terceira droga, e foi encaminhado para a gente naquele momento. Hipertensão pulmonar é isso, né? Ela é muito pouco sintomática. Você faz o teste de caminhada, o paciente anda 450 metros, fala que consegue fazer as coisas com alguma limitação, mas aí você vê o eco, aquela PSAP horrorosa, aquele BNP estourado. Então foi encaminhado no momento correto e estava numa curva de piora.
Só que médicos são os piores pacientes, né? A gente bem sabe disso. Então, quando ela chegou pra gente, que a gente conversou, ela falou: não sei nem por que que eu vim. Porque, assim, pra mim é algo inconcebível pensar em transplante nesse momento. Eu tô trabalhando, ela é médica de família, e eu tô indo trabalhar, eu vou lá, tendo meu PSA, e for mais devagarzinho, não posso subir o morro para fazer a visita domiciliar, mas ok, não tem como pensar. Deu algumas semanas, ela desmaiou dirigindo. Deu algumas outras semanas, ela não conseguia percorrer pequenos espaços, mesmo já usando a terceira droga. Mas demorou muito tempo dela ter a consciência de que de fato ela precisava. Quando caiu a ficha, ela, ok, vamos embora, vamos terminar o preparo, o que que eu preciso fazer? Começamos a solicitar os exames, deu 10 dias, ela volta no consultório, ela não conseguia basicamente levantar da cadeira da sala de espera. E ela chegou para mim e falou, ó, hoje para levantar para pegar o Iloprost, eu desmaiava. Falei, acho que chegou a hora, você não vai sair daqui, você vai direto para o hospital. E chegou a hora de. Ela já estava listada, mas agora a gente vai começar o processo de priorização. Foi uma das priorizações que a gente fez. ECMO? Ela não precisou, a gente achou que ia para ECMO, mas a gente fez uma outra estratégia, que foi botar ela em catéter nasal de alto fluxo com óxido nítrico, junto com inotrópico com milrinone venoso. Conseguimos manter ela super estável dessa forma, conseguimos inclusive fazer uma reabilitação com ela durante o período. Ela ficou cerca de 3 semanas, mais ou menos, 2 a 3 semanas no hospital. Foi priorizado do ponto de vista nacional, acabou que apareceu um órgão perto, no mesmo estado, e foi transplantada. Mas aí só foi o começo de um grande drama, tá? Porque transplantar hipertensão pulmonar, você vai falar um pouco mais aí do pós-operatório, mas transplantar hipertensão pulmonar sempre é um pesadelo. Então ela apresentou todas as complicações possíveis. Ela foi, só por acrescentar um pouco mais de drama, né? Ela, como já tinha um coração absolutamente incapaz, digamos assim, naquele momento, quando ela apareceu o pulmão, a gente optou por canular, fazer uma canulação VA periférica, porque a gente sabia que no momento da indução o risco dela parar seria enorme. Então fizemos a canulação periférica VA e, de fato, na hora que foi induzir, ela parou. Parou, estava em ECMO, ok, segura, respira todo mundo fundo, vai dar certo, voltou depois de alguns segundos. E seguiu o transplante, passa para VA central e etc, etc. Sai da cirurgia em VA periférico novamente, dá. E isso é importante porque eu já estou falando do outro episódio, Não, né? mas Mas pode só falar, para pode só para falar. contextualizar É, o caso em si. Mas a hipertensão pulmonar, normalmente a gente só transplanta pulmão. Por quê? O ventrículo direito é uma cavidade linda. Ela recupera de uma forma quase mágica, tá? Então, só que a gente precisa de um tempo. por, Obviamente não vai por ser isso que o ventrículo direito é do pneumologista, não é do cardio. exatamente. É isso. Porque ele é lindo. Então, o ventrículo direito precisa de um tempo ali para se compensar, alguns dias. Normalmente, uma média de 5 a 7 dias, o pior ventrículo direito possível, ele consegue se recuperar e consegue ficar funcional. Então, para isso, para a gente dar esse tempo, o que a gente faz é botar o ECMO, VA, normalmente para dar aquele tempo para aquele ventrículo direito se reorganizar. Deu 3, 4 dias, ela faz uma obstrução, uma isquemia aguda do membro inferior. Putz. Tem que tirar o ECMO, não tem jeito. Vamos tirar, vamos rezar. O ventrículo direito se recupera mais rápido do que a gente imaginava, consegue, quando está tudo muito bem, ela em algum momento fez um BAVT, passa o marca-passo, etc. Tira o marca-passo, no dia seguinte começa a ficar instável, tamponamento cardíaco, não consegue drenar por pericardicentese, abre no meio do CTI o peito novamente para drenar. Caos. No final das contas, agora, tudo isso é história. Ela está ótima, virou atleta, academia todo dia, correndo 5 km, manda fotinho, Pô, postando, super feliz, voltou a trabalhar, tá lá, voltou aí, subir os morros para fazer as visitas domiciliares, que ela adora, ela é uma grande apaixonada pela profissão dela. E ela mesma fala: eu não sabia o que era qualidade de vida há muitos anos. Porque mesmo tratando, eu estava bem estável, mas eu não podia desviar a minha rota para ir para o trabalho, porque senão eu ficava mais cansada. Eu sabia que se eu fosse para o shopping eu ia ter que andar e descansar. Agora eu corro 5 km.
sem ficar cansado, saturando 98%. Então, não tem como a gente conseguir explicar o quanto é bom e o quanto a gente impacta, mais do que no tempo de vida, que é um fato, na qualidade de vida desses pacientes. Então, isso é muito importante, é que de fato estimula e me faz aguentar todo o tranco que é o transplante. Devolve a vida, né? É isso. É Isso. devolver a vida. É uma vida que você sabe que tá ali, como ela estava, talvez tivesse semanas, dias, Fato. né? E você, depois de toda essa via crucis, ela ganhou anos. É isso. Né? É isso. Bom, pessoal, queria aqui agradecer o Gabriel por ter esse bate-papo aqui com a gente, leve, e que deu para a gente aprender muito sobre transplante, aprender sobre os cuidados iniciais, de quando encaminhar esses pacientes, de quando a gente deve pedir avaliação do transplante, assim, não sei se está na hora ou não, não custa nada. Pede Fernando, avaliação. na Né? dúvida, encaminha. Exato. Sempre é o que eu falo. O Márcio vai falar, não, ainda está cedo, daqui a 6 meses volta. Na dúvida, Já fica no radar, né? sempre encaminhe. Isso é o mais importante. Já fica no radar, que é um dos pontos que você frisou aqui. Muito é desconhecimento, mas muito será que está na hora? Não, vai, mas volta. Encaminha, vai ser avaliado. Se a equipe achar que dá, ele já entra. Se não, ele está no radar, né, já fica ali. Então, pessoal, era isso. Queria falar isso sobre o pré-transplante. Teremos outro episódio depois sobre o pós-transplante, mas agora, o nosso objetivo com esse episódio era abrir o espaço para a gente falar sobre o transplante e iniciar essa discussão sobre o transplante. Gabriel, muito obrigado por essa participação. Tá? E deixo aberto aqui se você quiser deixar uma mensagem sobre o transplante para quem está nos assistindo. Perfeito. Bom, mais uma vez só quero agradecer a oportunidade, o convite. Foi realmente muito bom e leve, né? Espero que eu tenha falado um pouquinho, pelo menos tirado um pouco dessa penumbra que quando a gente fala de transplante, e fico absolutamente à disposição. Eu acho que a principal mensagem que eu posso falar é encaminhamento precoce. Isso é o que pode de fato mudar. Sempre pense que pode ser, pelo menos dê a oportunidade para que esse paciente possa chegar a ser tratado para aquela doença pulmonar terminal. Então, dando a oportunidade, pode ser que não aconteça, infelizmente a gente tem várias barreiras nesse caminho, mas dê a oportunidade para o seu paciente. E é isso, pessoal. Com isso terminamos esse episódio e foi um prazer ter aqui o Dr. Gabriel Santiago falando sobre transplante.